Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians pode ter mudanças contra o Platense. A equipe joga nesta quarta-feira pela Libertadores. E Andrés Sanches pode ser expulso do Corinthians. Vamos acompanhar aí. Isso aí, o Corinthians indo para 15º lugar na tabela, foi um jogo muito importante, Memphis voltando, Labiá fazendo gol, e aí, Alex? Muito importante essa volta do Memphis para ele, para o Corinthians, para a seleção holandesa, para todo mundo, né? Isso vindo junto com a notícia, com a informação que ontem, inclusive, demos aqui durante o Mesa Redonda, o Salazar trouxe direto do estádio, né? Que agora, neste momento, a maior probabilidade é de renovação com o Memphis Depay. Então, tudo isso vai ao encontro do que o torcedor do Corinthians quer. E ver o time ter outras alternativas também é muito importante para o torcedor e principalmente para o técnico que arma a equipe. Eu estou falando do Zaccaria Labiá, que fez o seu segundo gol consecutivo, 2 gols importantes, um que garantiu a primeira colocação do Corinthians na Libertadores contra o Peñarol, um gol de oportunismo, pegando o rebote do goleiro, e ontem um golaço, né? Dando a vitória para o Corinthians nos últimos minutos de jogo, vitória que deixa o time um pouco mais tranquilo na tabela de classificação em relação à zona do rebaixamento. E era isso que o Fernando Diniz queria e precisava. Uma vitória para deixar agora o Corinthians a 3 pontos da zona e olhando para cima. E tem totais condições de fazer isso na sequência do campeonato. Resultado, Alex, importantíssimo para o Corinthians, como você disse, mas especificamente o jogo foi péssimo. Foi uma partida de baixo nível técnico, tanto do lado do Corinthians como do lado do Atlético. O resultado foi maravilhoso, espetacular. O Corinthians precisava dessa vitória, confronto direto com o Galo, se afasta da zona do rebaixamento e vai com maior tranquilidade para enfrentar o Grêmio. Destaque positivo para o Labiá. E aí a pergunta que fica, né, que o Dorival não aproveitava o Labiá? É verdade. Porque foi um jogador indicado pelo Memphis e não por ele? Teria faltado humildade à comissão técnica do Corinthians naquele momento, porque o jogador está demonstrando qualidade. Não é qualquer atleta, qualquer jogador de futebol que pega na bola como pegou o Labiá. Uma surpresa muito agradável. Golaço, um dos gols mais bonitos que eu vi esse ano, hein? Ó! Nossa, que chapada. Bom, a gente segue agora direto para o Parque São Jorge com mais notícias do Corinthians. Conta pra gente, Salazar, o que você tem para começar a nossa noite de segunda-feira. Michele, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, mais uma vez boa noite para você, porque acaba de encostar aqui ao meu lado o delegado César Saad, responsável pela segurança de todos nós hoje aqui no Parque São Jorge. Centenas de torcedores estão lá fora, como eu falei, hoje tem uma reunião importante aqui que pode até eventualmente culminar com a expulsão do Andrés Sanches, um personagem importante. Delegado, obrigado por atender a gente ao vivo aqui, no improviso. Você pode passar para a gente como está a situação lá fora, quantos torcedores vocês esperam e quantos policiais envolvidos hoje aqui nessa operação? Boa tarde, Michele. É um prazer sempre falar com vocês aqui. Foi feita hoje, nessa semana foram feitas 2 reuniões de alinhamento da segurança, foi feito um plano de ação justamente para que a gente garantisse a segurança de todos os envolvidos, né? Das pessoas que estão trabalhando aqui hoje, dos conselheiros que vêm votar, mas também dos torcedores que estão lá do lado de fora. Então foi montado esse planejamento, vocês acompanharam ali fora, tem as grades lá fora, as viaturas, as forças de segurança estão presentes aqui no Parque São Jorge para que a gente possa garantir a segurança. Durante a semana foi até cogitada a presença de cerca de 10 mil torcedores aqui do lado de fora. E a gente sabe, enfim, é uma data que pode marcar aí uma questão da história do Corinthians, né? Justamente. O clima é de tensão. O clima é de tensão, justamente por o Andrés ser uma das pessoas mais importantes ao longo da história do Corinthians. Então, realmente, hoje pode ser que a gente tenha essa questão do desligamento dele, né? Dos quadros associativos do clube. Então, as forças de segurança estão presentes aqui para garantir que transcorra com tranquilidade a votação. Quantos policiais, mais ou menos? A gente, contando com a Polícia Civil e a Polícia Militar, tem cerca de 150 policiais aqui no entorno do Parque São Jorge e aqui dentro. Espero que não aconteça nada, fique tudo bem. Obrigado, delegado. Obrigado. Mais uma vez, sempre gentil atendendo a gente. Obrigado, Saad. Tá aí, César Saad, passando para a gente informações importantes, atualizadas. E, Michele, também quero aproveitar para falar sobre Memphis Depay. A gente vai tratar com mais detalhes sobre a reunião dessa noite aqui, mas também tem negociação do Corinthians acontecendo com o Memphis Depay. E como a gente antecipou no Mesa Redonda desse domingo, a situação mudou completamente. A semana começou com clima de despedida e agora
agora está começando uma nova semana, né? A semana passada começou com clima de despedida e essa nova semana ela entra com clima de esperança. A diretoria do Corinthians conseguiu já a sinalização positiva de pelo menos um patrocinador. A conversa está acontecendo com 5 empresas. O Corinthians entende que precisa de pelo menos 3 empresas. Uma delas sinalizou positivamente, mas ela não arca nem com 50% do que o Corinthians precisa pagar ao Memphis. Ou seja, é legal, é bacana, houve uma evolução, mas precisa de mais. O Corinthians vai atrás de mais, o Memphis topa reduzir. E hoje o clima é esse, Michele, de esperança. E a chance do Memphis ficar está muito mais para sim do que estava na semana passada, Michele. E no segundo tempo, quase. Fala, Garrafa, você quer fazer uma pergunta para o Salazar? Isso, ô Salazar, eu ouvi hoje pela manhã, gostaria que você me confirmasse, sim ou não, porque eu não tenho essa informação, se o Memphis tem participado também na busca deste parceiro. E se essa negociação é diretamente desse patrocinador com o Corinthians e o Corinthians paga o Memphis, ou de repente, se o Memphis arrumar um parceiro, seria uma negociação entre ele e o parceiro? Não, o Memphis, de fato, ele se colocou à disposição para ajudar o Corinthians, colocando pessoas do marketing, mas que são mais envolvidas com a carreira dele, para junto às pessoas daqui do Corinthians, pensar em planos, em estratégias de marketing que possam atrair empresas dispostas a pagar para o Memphis continuar aqui no Corinthians. Então, é mais ou menos como fez o Ronaldo Fenômeno aqui, quando ele mesmo conseguiu trazer as empresas que vieram patrocinar o Corinthians, que na verdade utilizava esse dinheiro para pagar o salário do Ronaldo Fenômeno. Então, mais ou menos a mesma coisa é o Memphis tentando ajudar, sim. Existem conversas essas da diretoria do Corinthians, exclusivas do Corinthians, mas o Memphis se colocou à disposição. Se entrar essa grana, se entrar esse parceiro, o dinheiro vai para o Memphis. Ele quer continuar no Corinthians, então assim, não tem uma pessoa que diga que ele quer ir embora, ele quer continuar no Corinthians, então ele está fazendo tudo também que ele pode, vai lá, conversa com um, é simpático com o outro, afinal ele quer continuar aqui no Brasil. Garrafa. Eu fiz essa pergunta porque é importante que o Corinthians participe da negociação, porque o Corinthians, teoricamente, é o patrão do Memphis Depay, né? Então isso é importante que aconteça a participação, o envolvimento do Corinthians. Quanto ao aspecto técnico, e as partes querendo, e a engenharia financeira acontecendo, eu acho ótimo para o Corinthians, acho ótimo, porque tecnicamente ele agrega demais para o Corinthians, isso é natural. O Fernando Diniz diz que quer a manutenção do elenco, com a manutenção do elenco ele entende que tem um elenco forte para a temporada, não perdendo jogadores. E aí, entrando o dinheiro, o Corinthians não tendo que onerar, como gastou demais com o Memphis no outro contrato, aí se essa conta, essa matemática fechar, eu acho que será um excelente negócio para todas as partes, Alex. Sim, essa parceria, se acontecer, vai ser realmente importante e o Corinthians tem que tentar utilizar essas parcerias, ou uma ou mais, para tentar, inclusive, abater, né, amortizar a dívida que já existe com o jogador. Porque ele pode até reduzir salário, aceitar ganhar menos, com menos mordomia, mas ele já tem mais de 40 milhões a receber do Corinthians. Então, de qualquer maneira, o gasto mensal do clube com ele vai ser muito grande. Então, essa parceria que acontecer tem que ser da melhor maneira possível para o Corinthians pagar o menos possível do seu próprio bolso para ir amortecendo essa dívida com o jogador. Só que este gasto é um gasto que já está aí, né? Claro. Então, é uma nova negociação, que Sim. o Corinthians deve os mais de 40 milhões, Memphis ficando ou não, o Corinthians tem que pagar. Claro. Então chegou um acordo com o jogador vai aceitar o parcelamento, e aí acredito que esses patrocinadores viriam para trazer o recurso financeiro para um novo salário para Memphis Depay. Só, Garrafa, a gente mostrando aí imagens ao vivo do que está acontecendo, de todo o ambiente agora, lá no Parque São Jorge, onde daqui a pouquinho vai acontecer essa votação sobre a possível expulsão de André Sanches. E essa presença aí maciça da torcida do Corinthians do lado de fora tem um cunho político completo, porque desde que eles romperam, né, o André Sanches com a Gaviões da Fiel, virou uma briga entre eles. E nesse momento em que ele está prestes a sair do clube, a Gaviões aproveita para insuflar também os conselheiros e atingir o objetivo que é ver o André Sanches fora do clube. É um assunto extremamente no âmbito político e entendo que nesse momento
não interfere dentro de campo, não interfere no trabalho do Diniz, o que é o mais importante nesse momento. Bom, o que importa é que o Corinthians está conversando com 5 empresas e que precisa de 3 para renovar com o Memphis, hein? Então, creio que teremos boas notícias até o final das semanas. Já temos notícias sobre alienígenas, imagina, daqui a pouco teremos também notícias sobre renovação com o Memphis Depay. Tá dando lá nos Estados Unidos. Salazar, você vai voltar aqui para falar agora sobre Roger Guedes? O atacante visitou a Neoquímica Arena e deixou o torcedor esperançoso. Não é isso? Explica pra gente se tem alguma negociação rolando. Não tem. Vamos lá, vamos com as informações aqui, pés no chão. O Corinthians tem interesse no Roger Guedes? Claro, tem interesse no Roger Guedes. Isso, inclusive, foi dito a mim por Marcelo Paes, executivo de futebol do Corinthians. Agora, tem proposta na mesa? Não. Tem negociação acontecendo? Também não. O Roger Guedes tem contrato com o Al Rayyan do Catar até 30 de junho de 2027. O Timão não tem dinheiro para pagar multa rescisória. Agora, se o Roger Guedes, porventura, não quiser ficar lá até o final do seu contrato, de repente, negociar e convencer a turma do Al Rayyan a liberar ele por empréstimo ou rescindir, é muito comum isso acontecer com esses jogadores que vão para o futebol árabe. Se porventura, em algum momento, o Roger Guedes avisar, olha, vou sair daqui para jogar no Brasil novamente, o Corinthians imediatamente vai ligar para o Paulo Pitombeira, empresário do Roger Guedes, vai dizer, olha, o Corinthians tem interesse total no Roger Guedes. Mas hoje não tem nem proposta nem negociação, ele tem contrato lá e o Timão não tem dinheiro para pagar multa rescisória, Michele. Tem dinheiro nem para pagar o que está devendo para outros jogadores, né? Roger Guedes seria uma boa para o Corinthians? Ok. Nossa Senhora. Roger Guedes, óbvio que seria uma boa. O problema é só um simples detalhe que se chama dinheiro. Né? O Corinthians não tem dinheiro para bancar o Roger Guedes, que ganha mais de 5 milhões por mês no Catar. Ou o Roger Guedes fala que se enjoou de ganhar dinheiro e aceita um salário várias vezes menor do que ele ganha para jogar no Corinthians, pelo prazer. Imagina. Ou não tem como nem pensar numa situação dessa. Você pode sonhar um dia, quem sabe, quando ele quiser voltar ao Brasil, as portas estão abertas, mas para imediatamente, numa janela, por exemplo, como a próxima, imaginar a contratação do Roger Guedes, eu acho completamente impossível. Respondendo a Michele, claro que tecnicamente seria um belíssimo reforço. Mas eu tô com o Alex, só tem uma possibilidade neste momento de acontecer esse negócio. É o Roger Guedes falar, eu quero voltar ao Brasil, eu quero voltar ao Corinthians. Abro mão de dinheiro e jogo lá. Só decisão particular do jogador. Isso. O Corinthians não tem potencial para fazer proposta, o Corinthians não pode tentar igualar ou fazer um salário próximo, não existe nem nenhuma Corinthians, possibilidade. Nem ninguém no Brasil, nem Palmeiras, nem Flamengo. Então é o seguinte, seria a vontade do jogador, o que não é o caso, ele ainda é novo. Ele tem mais 2 anos de contrato, é isso, né? Isso. Deve cumprir lá, quem sabe no futuro, mas que seria muito legal e que alvoroçou a Fiel ontem. No Mesa Redonda a gente até discutiu, né? A presença do Roger Guedes lá, não tenha dúvida. Tá certo. Bom, a gente vai conversar agora com... Bom, vamos fazer um novo contato com o Thiago Salazar sobre o Corinthians. Tem mais novidades sobre o mercado da bola do Timão? Tem sim, Michele. Vocês sabem, o Corinthians está impedido de contratar, registrar novos jogadores por causa da punição imposta pela FIFA devido ao atraso no pagamento ao Philadelphia Union relacionado à compra do Martinez. Mas tem um outro transfer ban que o Corinthians corre risco de sofrer a qualquer momento, relacionado ao Garro, a compra do Garro junto ao Tadieres. E aí vem a informação exclusiva aqui da TV Gazeta. O Corinthians chegou a um acordo com o Tadieres para pagar ao clube argentino 7 milhões de dólares. Isso daí algo aproximado entre 30 e 35 milhões de reais. O Corinthians deve, nesta terça-feira, assinar este acordo com a previsão de pagamento até o final desta semana. Então vamos aguardar. Se o Corinthians cumprir tudo isso, ele se livra dessa possibilidade de mais uma punição da FIFA, Michele. É importante resolver essa situação até para poder conseguir fazer negócios nessa pausa que vai vir aí do Mundial, né, Garrafa? Assim, o aspecto político, né? Eu, obviamente, não conheço profundamente o Corinthians no aspecto político, mas à distância e pelo noticiário que chegam dos nossos repórteres, daquilo que a gente lê, o presidente Osmar Stabile está se virando do avesso para tentar colocar o Corinthians no trilho. É muito difícil.
Mas se você já levar o Corinthians para próximo do trilho, Alex, já é uma solução. Já. Né? A gente via o Corinthians empurrando com a barriga. Agora a gente vê o Corinthians tendo dificuldade para fazer acordos e o presidente e a sua diretoria estão trabalhando bem nesse sentido, viu, Alex? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já falei aqui que esse negócio de transfer ban para mim já foi banalizado, algo que deveria ser vergonhoso para um clube que se preze, um clube que tem vergonha na cara. Tomar um transfer ban deveria ser motivo de vergonha. Mas hoje em dia parece que é tudo normal, né? Você fala em transfer ban como se você falasse de uma contratação, de uma renovação, um transfer ban, beleza. Mas isso é vergonhoso, porque você não honrou seus compromissos. E o Corinthians tem mais um para resolver. Mas claro, já que está aí, tem que se virar, tem que encarar, tem que pagar, e o Fernando Diniz tem que ficar tranquilo para trabalhar bem. Ele já está legal com o clube dizendo que não precisa de reforços, basta manter os caras que estão lá. Mas não há garantia disso, não dá para você bancar que ninguém vai ser vendido. Chega mais uma proposta pro André, que está em baixa, o Corinthians tem que vender correndo. E o Alberto que quer ir embora, vai vender. E aí o Fernando Diniz vai ficar como com esse discurso? Aí o Corinthians vai ter que contratar. Se tem transfer ban ativo, não pode contratar. Então é um quebra-cabeça aí que a diretoria precisa resolver. E graças ao Fernando Diniz, o Corinthians vai pagar esses 7 milhões, a expectativa é que pague esses 7 milhões de forma parcelada, sem tanta dor no coração, porque o Diniz recuperou o Rodrigo Garro, que também estava em descrédito com a comissão do Dorival Júnior. O Garro hoje é peça fundamental nesse Corinthians do Fernando Diniz. A passagem do meio-campista Zerra. De novo para o Parque São Jorge, conversar mais um pouquinho sobre Corinthians com Salazar. Ele vai explicar como é que vai ser a votação de hoje, sobre a questão do André Sanches, se pode resultar mesmo na expulsão do ex-presidente do clube. A palavra está contigo. Vamos lá, Michele, a situação é a seguinte, o André Sanches, ele fez gastos com o cartão corporativo do Corinthians durante o seu segundo mandato entre 2018 e 2020, que foram considerados pelas comissões internas aqui, também pelo Ministério Público, como gastos pessoais. E esta conduta do André Sanches, mais até do que qualquer prejuízo financeiro, é o que está sendo analisada, julgada e nesta segunda-feira pode culminar com alguma punição a ele. Ele passou pela Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo, depois pela Comissão de Ética do Conselho Deliberativo e a Comissão de Ética emitiu um parecer sugerindo a expulsão de André Sanches. O que acontece agora? Os conselheiros do Corinthians, eles terão acesso a este relatório da Comissão de Ética que sugere a expulsão. E eles vão ter que definir de acordo com o Estatuto do Clube, que prevê punições de expulsão, de suspensão por algum período, de uma advertência ou até de arquivamento do caso. Essa vai ser a decisão em pauta única aqui no Conselho Deliberativo a partir das 19 horas. E o quórum deve ser muito baixo, porque Leonardo Pantaleão, presidente do Conselho Deliberativo neste momento, decidiu que essa votação vai acontecer com voto aberto e nominal. Diante de tantos torcedores aqui pressionando pela expulsão do Andrés, muitos conselheiros, pelo jeito, não virão para a reunião. Aparentemente, estão confortáveis para vir aqueles que vão votar pela expulsão do ex-presidente do Timão, Michele. Bom, nós vamos acompanhar tudo e amanhã traremos a cobertura completa, o resultado dessa situação para vocês, tá certo? Bom, o Basejo está de volta porque o Corinthians tem que virar a página, né? E agora a gente vai falar do Palmeiras. A coisa mais importante é o resultado no futebol, e é mesmo, porque o Corinthians que o diga. Vai, Corinthians. Tava 0-0, o primeiro tempo foi do Galo, e não é que graças a Zacaria Labiari, outra vez, o Corinthians venceu o Galo, sai da zona do rebaixamento e respira momentaneamente aliviado. Tá feliz, né? O primeiro gol aqui foi uma sensação maravilhosa. A torcida, quando eu marquei, realmente me tornei mais um louco do bando. Ele está provando que é bem mais que só amigo do Memphis. Todo mundo me vê como amigo do Memphis e realmente nós somos parceiros. E é bom que tenhamos essa relação, mas vim aqui para mostrar minha qualidade. E conforme os jogos foram acontecendo e os treinamentos, eu fui me inteirando da real capacidade dele. E ele é um jogador extremamente técnico, que dá muito volume no jogo, inteligente para jogar.
Na tabela, o Corinthians terminou em 15º e o Galo em 12º. Os dois com 21 pontos. 1-0 em Itaquera. Aos poucos o marroquino indicado pelo holandês vai ganhando a Fiel. Em casa, o apoio é incondicional. A pedidos, tabela pro Ronaldão. Tabela! Olha só, aqui está, hein? Quer começar por aqui ou por lá? Começa pelo Corinthians mesmo, que é bom demais. Vitória 11º, Galo 12º, Inter 13º, Grêmio 14º, Corinthians 15º, Vasco 16º e a zona do rebaixamento agora tem o Santos, junto com o Mirassol, que venceu o Fluminense, o Remo, que em casa perdeu para o Furacão, e a Chape foi derrotada pelo Cruzeiro. E aí a gente fala mais sobre esse momento da tabela. Tá todo mundo aqui sofrendo, ganha uma, perde outra. Realmente quem vacilar menos vai se safar, Rona. Mas independentemente disso, o Galo era um concorrente direto com o Corinthians na tabela. Agora ambas as equipes têm a mesma pontuação e o Timão acreditou até o final. O Galo ficou lá segurando o jogo, contente com o empate. O Corinthians buscou pelo menos fazer esse 1-0 e 3 pontos essenciais. É a tabela, o Bahia com 23, ó. Que joga hoje, né? Então, joga hoje também. E ali já o 15º com 21. A distância é muito pequena. Tá embolado, o meio da tabela tá embolado. Agora... Se tiver vencedor entre Curitiba e Bahia, vai passar o São Paulo na tabela. Isso, o São Paulo... Mas por que vocês têm que lembrar de São Paulo? São Paulo já vai passar para outra fase aí da tabela, já. Agora, foi importantíssima a vitória porque o Corinthians quis jogar bola ontem. E o Galo, impressionante, o Galo amarrou o primeiro tempo e no segundo tempo não quis jogar mais. Fechou as linhas ali, ninguém queria saber de jogar. E o Corinthians bateu, até que fez o gol. Agora, o Yuri também chutou pouco ao gol. Mas qual jogo você tá vendo que o Corinthians foi superior assim ao Atlético? Foi, só deu o Corinthians. É isso. No primeiro tempo eu achei o Galo melhor, mas no segundo tempo o Corinthians mais voluntarioso. Melhor porque os dois alas desceram. Uma grande defesa. Então, melhor porque os dois alas desceram. O menino, o Jordi lá, o Jordi, né, o lateral... O Lorde, o Renan Lorde. Pô, que facilidade de cruzar Renan essa bola, Lorde. velho. O Jordi. Jordi, que facilidade de cruzar a bola, de bater na bola esse menino. Enquanto ele teve no ataque, ele levou perigo pro Corinthians. Depois ele ficou na defesa, ficou ali paradinho, porque o Diniz foi malandro. O Diniz colocou o Caio César nas costas dele, falou, deixa ele descer, aí você vai lá, bebendo. E foi por ali que saiu o gol. Só que o menino Caio veio por dentro, aí teve o cruzamento. Chegou, pegou o menino de primeiro, o Zacarias, que todo mundo zombou do Zacarias aí agora. Ele tá aí, ó, fazendo gol. E pode aparecer no debate ainda hoje, esse menino do Zacarias. Será que ele vai aparecer na Copa do Mundo contra o Brasil, na estreia, sendo convocado pelo Marrocos? Será? Aí é outra história. Edu, a gente vê que o Corinthians, sim, acreditou até o final, precisava do resultado. E o Galo, eu achei que no segundo tempo realmente quis o 0-0, estava satisfeito, já tinha passado por Sul-Americana e acabou que o Corinthians foi premiado por um gol bonito, um gol interessante, a jogada bonita também. É interessante e é muito difícil você pegar uma bola dessa de primeira realmente e fazer um belo gol. Então acho que premiou o time que, né, no final das contas, conseguiu imprimir um ritmo. Não foi aquele jogo do Corinthians que amassou a equipe do Atlético Mineiro, mas foi eficiente. O Corinthians, no primeiro tempo, como você bem disse, teve dificuldade sim, o Atlético Mineiro conseguiu fazer algumas jogadas, fez até um gol que estava anulado, estava impedido, mas aí no segundo tempo achou que ia segurar o resultado, um empate seria bom para o Atlético, mas não bom para o Corinthians. O Corinthians, a gente sabe que jogando dentro do seu estádio, vai lutar até o último minuto. E foi o que aconteceu. O Corinthians foi premiado com um belo gol, né, e uma vitória importantíssima para a equipe do Fernando Diniz. E Cicinho, era um duelo entre bons goleiros, não é? Hugo Souza e Everson. Parecia que ninguém seria vazado, mas aí apareceu o Zacarias, hein? Fez a diferença. Exatamente, numa bola indefensável pro goleiro, né? A felicidade do atacante, assim, de pegar uma bola dessa de primeira, não teve o que fazer. A equipe do Atlético estava até bem postada defensivamente, essa bola viajou e o Zacarias teve o mérito de fazer esse golaço. O Corinthians é isso daí, né? Não desiste nunca. O Atlético que abriu mão de vencer o jogo. Tantas vezes já perdeu aí pro Corinthians, deveria ter buscado mais o ataque, que estava até melhor em campo
campo do que o Corinthians. Mas quando você dá brecha e com oportunidades assim, acaba decidindo a partida. Se tivesse terminado 0-0 também, as duas equipes estariam contentes, mas foi uma grande vitória do Corinthians realmente. E o confronto da rodada, o mais aguardado. Depois de vencer o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira e iniciou a preparação para o jogo contra o Platense, da Argentina, na quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A atividade desta segunda contou apenas com jogadores reservas e aqueles que atuaram por menos de 45 minutos na vitória do último fim de semana. Fernando Diniz comandou um treino coletivo com a participação de atletas das categorias de base para completar as equipes. Os titulares permaneceram na parte interna do CT para o tradicional trabalho regenerativo. Já garantido na primeira colocação de seu grupo e classificado para as oitavas de final da Libertadores, Diniz pode promover mudanças na equipe e preservar os principais jogadores de olho na partida de sábado contra o Grêmio em Porto Alegre pela 18ª rodada do Brasileirão. O confronto diante da equipe gaúcha será o último compromisso da equipe corintiana antes da pausa para a Copa do Mundo. No Brasileirão, o Corinthians ocupa a 15ª colocação com 21 pontos e tem como prioridade ampliar a distância para a zona de rebaixamento antes da paralisação para o torneio mundial.